Muito bom dia, são 9h30. Embora não estejam todos os senhores e senhora vereadora, temos quórum, portanto podemos começar a nossa reunião de Câmara, abrindo para isso o período antes da ordem do dia, para o qual aceito inscrições. Senhor vereador João Rodrigues dos Santos, faça favor. Olá, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, staff e público em geral. Como tínhamos poucos pontos, apenas 140 pontos para preparar para esta reunião, eu aproveitei todo o meu tempo livre durante o fim de semana para elaborar um pequeno documento que ilustrasse de forma resumida o trabalho que desenvolvemos nas reuniões de Câmara ao longo do ano 2022, com enfoque essencialmente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as alterações às grandes opções do plano. Não sei se é possível juntar este documento à ata, mas eu gostaria de o poder fazer e não vou naturalmente analisar exaustivamente, mas só dizer que aqui o que salta à vista em termos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é que das nossas, nós fizemos 1.414 propostas ao nível, durante o ano, 223 foi para a saúde de qualidade e 169 para a educação de qualidade, que são os dois ODS, que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se destacam. Em termos de montantes, eu diria que a ODS 10, reduzir as desigualdades, nós aprovamos aqui quase 25 milhões de euros de uma dotação global de 81 milhões. Ao nível depois das grandes opções do plano, aqui eu destacaria apenas que a habitação e o urbanismo, que sofreu um maior aumento entre as grandes opções do plano iniciais e as grandes opções do plano finais, portanto, ao fim de 19 alterações permutativas e modificativas e 6 revisões modificativas. E tínhamos um valor inicial de 45 milhões, que correspondia a 15% do valor global, e no final do ano vamos com um valor de 73 milhões, o que representa quase 20% do valor global. Portanto, é isto que eu tenho para dizer e gostaria então de juntar à ata. Depois, como se pode aferir até aqui deste documento que elaborei, nós aprovámos em 2022 cerca de 80 milhões de euros, isto sempre analisando as propostas de realização de despesa para serem executados no ano que agora termina. No entanto, não espelhei nesse papel os cerca de 25 milhões de euros aprovados desde outubro de 2021 até 31 de dezembro, portanto correspondendo ao início do meu mandato até ao final do ano passado, também para serem executados já este ano, em 2022, nem todos os montantes cujo valor desconheço e que seguramente foram aprovados no mandato anterior, também para execução em 2022. As entidades beneficiárias foram muitas e de várias tipologias, desde associações a fundações, cooperativas, clubes, empresas privadas, empresas municipais e pessoas singulares, portanto uma panóplia de entidades que beneficiaram do dinheiro público e beneficiam do dinheiro público. Eu votei quase invariavelmente a favor desses apoios, financiamentos e compras, dando sempre o benefício da dúvida a este Executivo, acreditando na sua experiência e sabedoria para fazer melhor pelos cascalenses. No entanto, e não obstante saber que a Câmara Municipal já tem mecanismos de controle da aplicação do dinheiro pela parte das entidades beneficiárias, solicito que a partir do próximo ano, sempre que seja proposta uma atribuição de algum tipo de apoio a entidades associativas, que me seja previamente remetido o respectivo relatório e contas de 2022 desses beneficiários, para que eu possa iniciar também um processo de escrutínio ajusante sobre a forma como efetivamente tem sido gasto o dinheiro que confiamos a essas entidades. Eu já anteriormente tinha proposto a criação de um sítio na internet para que constassem todos os relatórios e contas, mas como não vejo qualquer iniciativa nesse sentido, fica esta solicitação, repito, que a par das propostas de apoio a decidir nas reuniões de Câmara em 2022,
2023, me sejam sempre remetidos os relatórios de contas de 2022. Por fim, para terminar, uma referência ao jantar dos bombeiros do Estoril, onde marquei presença com o Sr. Presidente da Câmara e onde foram distribuídos os cabazes de Natal que aqui aprovámos. Quero dizer que naquela noite escutei com atenção o discurso do Sr. Presidente e não posso deixar de lhe agradecer pela menção que fez a todos os vereadores que aprovaram a atribuição daqueles cabazes, nomeadamente a menção feita aos vereadores da oposição, o que demonstrou o seu elevado sentido democrático, que aliás já fiz questão de referir aqui a propósito de outras ocasiões. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Vereador Alexandre Faria. Sr. Presidente, muito bom dia, senhoras e senhores vereadores. Sr. Presidente, duas questões. Primeira, relacionada com o Cascais Vila. Perguntar-lhe como é que está o ponto de situação desse espaço. Pelo que tem sido perceptível, está a caminhar, está bastante devoluto, e gostava de pedir um ponto de situação sobre isso, se já foi feita a alteração de propriedade e, em consequência, perguntar-lhe também o ponto de situação do terminal rodoviário. Por outro lado, tratando-se sendo previsível que esta seja a última reunião do ano, aproveito para lhe desejar a si, Sr. Presidente, e às senhoras e senhores vereadores e a todos os funcionários municipais um Feliz Natal e que 2023 seja um ano bastante melhor, com muita saúde e com todos os sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado. De facto, a transação já foi feita há algum tempo, há mais de um ano. O novo proprietário tem vindo a negociar com todos os comerciantes do Cascais Vila, portanto já é notório o encerramento de grande parte das lojas e até sabemos nós, através das atividades económicas, que muitas já se estão a licenciar na Baixa de Cascais, nos cabeleireiros, papelarias, que estão agora a abrir novos espaços em janeiro, na Baixa de Cascais e à volta da 25 de Abril também e por aí fora. A informação que temos, o processo de licenciamento urbanístico está a culminar a unidade de execução, porque aquela sub-OPG obriga a uma unidade de execução, que virá a esta reunião a este espaço, à reunião de Câmara. A informação também que dispomos é que, em princípio, em janeiro, praticamente todos, se não todos, os comerciantes já estarão encerrados. A informação que nos é dada pelo novo proprietário. O passo subsequente, todos sabemos qual é, portanto, depois da unidade de execução aprovada, será consequente demolição e desenvolvimento do novo projeto. E, portanto, basicamente é isto. Como? E o terminal. O terminal, entretanto, com o novo estudo de tráfego desenvolvido pelo Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, detectou-se que a melhor localização não era no Parque da Refer, era num terreno a norte do Cascais Vila. Quando uma pessoa chega a Cascais, tem o Cascais Vila do lado esquerdo, é um terreno do lado direito, aquele terreno do lado direito. Portanto, o terminal fica, no fundo, no sentido da própria marcha e não bloqueia. Aliás, o Partido Socialista, em tempos, também levantou essa questão aqui e, de facto, agora com um novo estudo de tráfego, mais aprofundado ainda, verificou-se que aquele terreno à direita constitui-se como, de facto, a localização ideal para a entrada de autocarro, sai em marcha na 25 de Abril, que passa a ser a grande circular, já é, mas passa a ser a grande circular de Cascais. Como? Dom Pedro, e depois 25 de Abril. Muito bem, só acrescentando àquilo que o Sr. Vice-Presidente referiu, de facto já houve uma primeira proposta de maquete, que manifestamente era bastante melhor do que aquilo que lá está hoje. De qualquer das formas, fizemos ainda ali algumas interrogações e agora vem uma segunda proposta de maquete e aí eu posso afirmar, enfim, que está absolutamente extraordinário. Portanto, ou seja, ficamos com uma entrada de Cascais com uma dignidade como eu próprio não pensei que era possível desenvolver. Agora a nossa grande preocupação é a Avenida de Sintra, nomeadamente do lado esquerdo quem sobe, a recuperação daquelas casas, mas que entretanto também se está, havia uma situação de bloqueio com um dos proprietários que já foi desbloqueada e portanto estão agora já a tentar conciliar-se para, enfim, para apresentarem a proposta urbanística. Portanto, a entrada de Cascais será completamente diferente daquela que nós estamos habituados, para melhor, ou diria até para muito melhor. Dito isto, dizendo ao Sr. Vereador João Rodrigues dos Santos, em primeiro lugar, agradecer-lhe este trabalho que está aqui apresentado. É claro que pode constar na reunião na ata da reunião de Câmara. Dizer-lhe também que
Na verdade, ele identifica e bem aquilo que têm sido as prioridades que temos vindo a anunciar, portanto, ou seja, estão aqui refletidas, quer nomeadamente nas duas, quer na parte de saúde, quer na parte de educação, quer na parte daquilo que aqui está designado como erradicação da pobreza, e portanto reflete bem também que, digamos, as decisões ou a estratégia, a orientação política está refletida nas decisões que aqui tomamos. Quanto à questão de vir os relatórios e contas em cada reunião de Câmara, sempre que venha uma proposta, do ponto de vista de execuibilidade é difícil. Agora é possível, eu já falei com os serviços, também não podemos pôr a público, porque tem dados e o RPGD não permite, portanto a proteção... RGPD não permite a proteção de dados, mas permite constituir uma pasta que ficará com acesso só aos seus vereadores, portanto é uma pasta interna, em que poderão consultar os vários relatórios e contas, e sempre que detectada alguma falha, naturalmente estaremos para a corrigir ou para solicitar à entidade respectiva que colmate essa mesma falha. Portanto, é aquilo que se pode fazer sem perder eficácia também no próprio processo. Dito isto, passamos ao período público, ao microfone ali no púlpito, e eu iria convidar Angrik Bonk. Não sei se pronunciei bem, mas tentei. Muito bom dia. Não sei se está funcionando. Conseguem me ouvir bem? Pode falar para este, se quiser. Se quiser pegar nele, se quiser é melhor. Mas é melhor tirar o tripé. Sim, muito bom dia. Muito obrigada a todos, senhor presidente. Eu represento alguns moradores do bairro da Assunção, mais especificamente os residentes no edifício de número 162 e 164, da rua Engenheiro Dom Antônio Castelo Branco. Durante a fase de licenciamento da construção do imóvel, na década de 90, aproximadamente 1.500 metros quadrados do lote de terreno foram doados à Câmara de Cascais. Isso de acordo com o informado pelo Departamento de Patrimônio da Câmara. Essa área doada deveria ser destinada à construção de um jardim e arruamentos, o que ocorreu efetivamente. Atualmente, toda a área que circunda o referido edifício que represento é um jardim de propriedade da Câmara de Cascais. É de competência da Câmara a manutenção, limpeza e gestão do jardim. Durante anos, esse referido jardim foi designado como Jardim Cevar, o Cevar número 21. Era gerido e cuidado pelos condôminos do citado imóvel, que contabilizam 18 famílias, com um orçamento disponibilizado pelo próprio programa Cevar. Era uma grande área verde, linda, exemplar, com flores, com vida. Por volta de 2016, a Câmara de Cascais finalizou o programa Cevar número 21 e retomou a manutenção do jardim, que atualmente é gerida hoje pela Junta de Freguesia, retirando aos moradores a possibilidade de cuidar do espaço verde. Desde então, o jardim nunca mais foi o mesmo e vem se degradando de forma absurda. A relva está morta, em grandes zonas e tomada de mato. A cerca viva diminuiu quase 60%, a rega não funciona há anos e os ratos tomaram conta do jardim. Existiam, em 2007, 14 árvores nesse jardim. Em 2022, temos apenas 9. Dentre as perdas, caíram 2 oliveiras do paraíso que poderiam ter sido preservadas. Antes da queda de algumas árvores, notificamos a Junta de Freguesia sobre a necessidade de poda e cuidado, pois o jardim já estava sob cuidado da Junta. Pessoalmente, estive em diversas reuniões e ocasiões, em contato com a Junta de Freguesia e Câmara de Cascais, para solicitar uma intervenção efetiva e informar sobre a falta de cuidado das empresas contratadas para a manutenção. A cerca viva impedia os entregadores de comida que circulassem pelo jardim com as suas bicicletas e motos.
Atualmente, os entregadores de comida utilizam a parte do lote doada para a Câmara e de vossa propriedade para circularem, pois nos mapas de geolocalização, os acessos à garagem do prédio é similar a uma rua de entrada entre a rua Antônio Quadros e a rua Engenheiro do Antônio Castelo Branco, o que não corresponde aos fatos, porque se trata de uma entrada de garagem. E constantemente veículos motorizados utilizam a calçada pública e a parte particular do imóvel como zona de passagem, mesmo havendo um portão para limitar tal acesso. Venho pessoalmente solicitar intervenção urgente antes que todo o jardim e a parte das calçadas se degradem. Precisamos que a cerca viva seja novamente plantada, que a relva seja renovada e que as árvores sejam replantadas e podadas, e que haja uma manutenção e não apenas o corte da relva. Além disso, a falta de técnica no corte da relva pelas empresas que cuidam do jardim causam a morte de algumas espécies. Não há mais agapantos, não há cerca, não há relva. Gostaríamos de saber quais são as alternativas para o cuidado desse jardim. Somente com uma intervenção mais efetiva da vossa parte é que nós conseguimos garantir a seguridade e melhoria das condições das pessoas que vivem nessa área. Aproveito ainda a oportunidade para solicitar a colocação de um espelho de controle de saída de automóveis na rua do Engenheiro Castelo Branco, número 162, porque após a alteração da parte de trânsito entre a Jaime Thompson e a 25 de abril, o trânsito daquela área ficou extremamente perigoso e extremamente congestionado, especialmente após a colocação dos jardins da 25 de abril no meio da rua. Há muitas pessoas de certa idade e crianças que circulam por ali. Eu agradeço a oportunidade e espero, em breve, ver o jardim em melhores condições e os pedidos aqui realizados e atendidos. Eu tenho fotos do jardim aqui, se quiserem ver, posso deixar e disponibilizar. Obrigada. Muito obrigado. De facto, era um CEVAR que passou para a Junta de Freguesia, para a União de Freguesias Cascais-Estoril. Eu conheço bem a zona, até porque é próximo de minha casa. E passámos para a União de Freguesias Cascais-Estoril porque nos CEVARs havia uma desregulação muito grande, nomeadamente em termos quer de valores por metro quadrado, quer muitos desses CEVARs incluíam na área alcatroamento, portanto, o que não se justificava de forma nenhuma. Como aumentámos substancialmente os vários espaços verdes em todo o concelho, havia que regular um pouco a situação, regular a situação, e isso foi o que aconteceu, isto para justificar porque ia sair do CEVAR e entrar para a União de Freguesias. De facto, na zona houve uma praga de escalracho, e, portanto, isso foi feito, entretanto, uma sementeira que foi devidamente acompanhada de terra vegetal, portanto, ou seja, é aquilo que os técnicos consideram como o mais indicado, e, entretanto, irão ser colocados espécies do viveiro da Câmara Municipal de Cascais. O que posso dizer sobre isto é, por um lado, nós vamos insistir, porque a solução não é tirar à Junta de Freguesia, porque isso era inverter, digamos assim, todo o procedimento que é coerente em todo o território, mas vou pedir à Sra. Vereadora Joana Balsemão, que está aqui ao meu lado esquerdo, que acompanhe junto da Junta de Freguesia a formalização e a renovação, a requalificação do próprio jardim, sendo que nessa altura também será analisado todas as outras propostas que já não têm a ver com os espaços verdes, mas têm a ver nomeadamente com o trânsito e com a circulação e nomeadamente com a segurança rodoviária. E é o que para já, eu aqui não sei se tenho o seu contacto ou o contacto de algum morador, mas ia pedir à Sra. Vereadora Joana Balsemão que ficasse com esse contacto, já vai contactar para ficar com o contacto e começar a combinar os encontros e, portanto, o que lá será feito também será feito informando e de acordo, na medida do possível, com os próprios municípios. Agradeço, muito obrigada. Está aí uma colega nossa, que será quem vai, que é a Raquel, irá pedir o contacto. Convidava agora a Sra. Sara Cristina Moreira Marques. Desistiu. E agora o Sr. José de Carvalho Amaral.
José de Carvalho Amaral, também não está presente. E depois uma empresa que é Ideias aos Potes, Restauração Limitada. Ok, obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e restantes. Agradeço a oportunidade de apresentar os nossos argumentos, aproveitando o momento para agradecer a iniciativa que a Câmara Municipal teve em 2020 criar e promover a zona de Bairro Amarelo. A Rua Amarela começou em 2016 com 5 restaurantes. Hoje somos 14, empregamos mais 150 pessoas e geramos mais de 8 milhões de euros em receitas. Em junho, pleno verão, a Câmara Municipal emitiu um despacho a limitar o horário de funcionamento para as 23, de domingo a quinta, e para as 24, às sextas, sábados e vésperas de feriado. Esta medida provocou percas de 25% de faturação na maioria dos restaurantes e obrigou ao despedimento de mais de 40 pessoas. Todos os restaurantes foram alvos de críticas de clientes inconformados pelo facto de terem de ser expulsos das mesas por nós ou pela Polícia Municipal à hora certa, à hora em ponto. A restrição do horário deixou e continua a deixar uma muito má imagem dos restaurantes como agentes privados e da Câmara Municipal como entidade reguladora. Há casos de restaurantes com multas de milhares de euros por estarem com a esplanada ainda na rua, sem clientes, 5 minutos depois da hora referida no despacho. A Câmara cobra-nos pelo uso das esplanadas, mas não permite o seu uso na extensão total das respectivas licenças de exploração. O despacho veio restringir o funcionamento no interior de cada espaço, impedindo de fazer o uso da licença de exploração de cada um. Precisamos e pedimos à Câmara para estabelecer regras claras de funcionamento que promovam a harmonia e a boa vizinhança entre moradores e restaurantes. Regras que respeitem os nossos direitos enquanto operadores e anfitriões da Vila de Cascais e moradores, que nos permitam dar emprego de forma sustentada e duradoura, que permitam desenvolver as nossas atividades, prestar um serviço de qualidade aos residentes e a turistas, de acordo com as respectivas licenças de exploração, e que protejam os interesses dos residentes no direito do descanso à paz. Acreditamos que isto só se alcança com regras bem definidas e consequente fiscalização. Para terminar, submetemos a esta Assembleia os seguintes pedidos: que seja anulado o despacho de 21 de 6 de 2022, que sejam delineadas no chão do Bairro Amarelo áreas de esplanada e zonas de circulação de peões, de forma a permitir a passagem de carrinhos de bebés, cadeiras de rodas e das pessoas normais, que o limite da hora de música ao vivo seja antecipado para as 22 horas e o de música ambiente a cada restaurante para as 23 no exterior. Que seja permitido o encerramento da esplanada às 24 horas todos os dias da semana, de segunda a domingo, com uma tolerância de 30 minutos para arrumar os equipamentos, de modo a que não aconteçam as multas que aconteceram ultimamente. Que seja permitida a continuidade de serviço de cada restaurante no interior, dentro do limite de cada licença de exploração, como acontece noutras zonas, como, por exemplo, o Ar de Calmões ou qualquer outra zona em Cascais. Que seja feita uma fiscalização de Bairro Amarelo e a consequente aplicação de coimas a quem não cumprir as regras. Também é importante dizer que cada restaurante seja tratado como uma entidade independente dos restantes e, caso haja incumprimento de um ou do outro, que o resto do bairro não seja prejudicado ou castigado em conjunto. Pedimos também que nos seja concedida uma reunião com o Sr. Presidente para aprofundar melhor todos estes temas e encontrar a melhor forma de prosseguir. Aproveito também para desejar um bom Natal, boas festas. Muito obrigado. As regras são fáceis, podem não ser aquelas que vocês gostariam de ouvir. Fazendo só um histórico, de facto a Rua Amarela começou com uma situação provisória há uns anos atrás, nomeadamente durante a Semana do Município e dos Santos Populares. Depois foi alargado para o período das Festas do Mar e quando chegou a Covid, então foi mais alargada a própria utilização. A ideia que há e que vai ser cumprida é a partir do dia 1 de janeiro voltar outra vez a ser estradas
circuláveis e, portanto, não há esplanadas naquelas estradas. E essa é a regra geral. Depois, temporariamente e provisoriamente, poder-se-á entender se se recupera ou não aquilo que já vinha de trás, ou seja, a Semana do Município e Festas do Mar. Mas não há, aquilo é uma rua e, portanto, sempre souberam que aquilo era uma rua. Também já tivemos reuniões, eu pedi exatamente para me proporem e estarem todos de acordo e proporem uma norma de funcionamento para a própria Rua Amarela. Isso nunca aconteceu, portanto, ou seja, eu pelo menos nunca recebi nenhuma proposta nesse sentido, e não sendo a totalidade, mas na verdade começaram a haver um conjunto de estabelecimentos que incumpriram. Aliás, razão pela qual está a pedir que cada um seja tratado individualmente, coisa que, como deve imaginar, não é possível tratar individualmente uma coisa que tem uma lógica de conjunto. Portanto, a ideia é, a partir do dia 1 de janeiro, aquelas ruas passam a ser circuláveis e não há esplanadas naquela zona, até porque tem havido reclamações persistentes dos próprios municípios, para além de alguns outros estabelecimentos noutras zonas do concelho que consideram que há ali uma vantagem que não os coloca em igualdade de oportunidades e de situações com a Rua Amarela. Portanto, a informação que há é, a partir do dia 1 de janeiro, de facto deixa de haver Rua Amarela e poderá voltar a haver pontualmente nas situações excepcionais que acabei de referir. Ok, Breno. Os regulamentos foram entregues, vários, temos 7 ou 8 cópias, foi tudo entregue em reuniões com o Sr. Vereador. Temos ali alguns deles, por isso tentámos várias vezes fazer regulamentos, tentámos várias vezes entrar em consenso com a Câmara Municipal. Estranho que o Sr. Presidente nunca tenha recebido nada, nem faço ideia do que é que eu estou a falar. Mas temos, e temos maneira de provar. Aliás, tenho ali impresso também. Tentámos fazer isso. De qualquer dos modos, também estamos num período em que a utilização é reduzida, porque é tempo de pluviosidade, portanto de chuva, e não permite estarem os clientes cá fora. Em relação aos postos de trabalho, o que se sabe também é que o setor tem uma grande escassez também de postos de trabalho. Portanto, os postos de trabalho que se perdem ali rapidamente encontram naqueles outros, aliás é uma das questões que também é referido, que têm necessidade neste momento de trabalhadores na área da restauração e com todas as atividades inerentes à própria restauração. Portanto, o que há é, a partir do dia 1 de janeiro, tal como estava também nos despachos, não é permitido a utilização do espaço público, não é só ali, é em todo o concelho, com as esplanadas e depois, pontualmente, nas situações excepcionais que referi, serão analisadas e porventura, podem ser colocadas novamente esplanadas nas ruas, mas é só em situações excepcionais. Ok, obrigado. Obrigado. Passemos agora, convido agora a Sra. Dona Maria Amélia Anaclete Borges Pereira. Sim. Bom dia, estão-me a ouvir? Bem? Sim, sim. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos. O meu nome é Amélia Pereira, eu estou aqui na qualidade de município de Cascais há cerca de 35 anos e sou coproprietária de um apartamento-sítio em prédio da Avenida 25 de Abril, em Cascais, aquela nossa artéria que sofreu recentes alterações. Estou aqui para reafirmar tudo aquilo que durante mais de um ano dirigi por escrito à Câmara Municipal de Cascais e que previamente a esta reunião foi-me pedido e enviei cópias das comunicações trocadas para os serviços de Vossa Excelência, de modo a que pudessem estar por dentro do assunto neste momento. Considero que do vosso lado estão dados concretos e evidentes de degradação do imóvel em causa, de irregularidades, de ilegalidades. Existe construção ilegal, construção em placa comum, alterações às telas finais, existem antenas no imóvel, para além de um estado de degradação do mesmo que é notório.
Isto numa artéria principal e à qual a própria Câmara de Cascais tem investido tanto na recuperação e boa imagem daquela artéria principal da nossa vila. Todos estes dados estão consubstanciados na exposição para vós enviada a 14 de novembro de 2021, à qual se juntou um relatório de uma entidade competente, com profissionais competentes na matéria, resultado de análise em loco, portanto, visitas ao prédio, e consulta de documentação do prédio disponível ao público na Câmara Municipal de Cascais e nos seus respectivos arquivos. De notar que este relatório foi feito às minhas custas e enviado para Vossa Excelência juntamente com a tal exposição que foi feita em novembro de 2021. O relatório é claro e relata evidentes ilegalidades no prédio. Um outro motivo de grande preocupação para mim é a degradação em que o imóvel se encontra já há vários anos, por inépcia, não sei, inépcia talvez dos próprios proprietários do prédio, e porquê? Porque nós temos uma situação muito particular naquele prédio que tem a ver que existe um conjunto maioritário de um proprietário que é maioritário em termos das frações e, portanto, em assembleia, por muitas melhorias que a gente tenta impor, por muitas coisas que tentemos levar à aprovação das várias AGs, acontece que as propostas não são aprovadas por diversos motivos. Daí também o facto de termos recorrido à Câmara Municipal de Cascais para aferir do estado real do prédio, das suas ilegalidades e do risco que isto representa não só para todos os residentes, como também para os transeuntes, pois inclusive tem havido quedas de pequenos desprendimentos que são feitos das varandas ou das próprias zonas de placa. Portanto, considero que, tendo passado mais de um ano sobre a exposição apresentada à Câmara, que já seria a altura, do meu ponto de vista, da Câmara Municipal estar no terreno e nos dar algumas respostas em relação a esta matéria e o que é que a Câmara pode fazer. A minha vinda aqui é apenas para garantir que, de facto, irei receber respostas às questões levantadas e solicito que a Câmara atue em conformidade com aquilo que investigar ou que está a investigar, não sei porque não recebo respostas, de forma célere e eficaz e de forma célere e eficaz. Agradeço a oportunidade de ter aqui vindo e desejo a todos umas boas festas. Muito obrigado. Já agora, para todos os que agradecem a oportunidade de terem aqui vindo, é um direito dos municípios. Portanto, ou seja, há uma reunião pública por mês que está aberta exatamente à inscrição dos municípios para poderem aqui expor os seus problemas, as suas reclamações, as suas ideias. No caso concreto, de facto, entrou uma reclamação no dia 15 de novembro de 2021. Há uma informação do técnico da zona logo a 16 de novembro. Foi remetido um ofício a 22 de dezembro de 21 ao reclamante a informar que deveria solicitar uma vistoria nos termos do artigo 89 do RJUE. Não sei se porventura daquilo que acabou de referir aqui diz que foi ao reclamante, porventura pode ter sido ao proprietário maioritário, mas isso obviamente está à vossa disposição. Qualquer das formas, foram feitas vistorias, foram detectadas as situações de ilegalidade. Agora aqui entramos numa situação em que a lei que nós temos que cumprir, não podemos fugir dela, de alguma forma beneficia os infratores. Porque neste momento está a seguir os trâmites legais para a reposição da legalidade urbanística. Portanto, isso está
a decorrer. Demora tempo, temos isso presente em muitas outras circunstâncias. Há uma outra questão diferente, relacionadas com os serviços de gás, eletricidade, material de segurança, que deverão ser resolvidas entre a administração do condomínio e as respectivas entidades. Já percebi que para a administração do condomínio, sendo um proprietário maioritário das frações, ficará difícil essa mesma situação, portanto eu aconselharia a que os restantes proprietários fizessem chegar isso às próprias entidades, nomeadamente o gás, a eletricidade e o material de segurança. No que respeita ao estado de conservação do edifício, nomeadamente amianto, deverá, conforme já foi transmitido, ser requerida vistoria no âmbito do dever de conservação. Portanto, é aquilo que eu lhe posso adiantar. Portanto, nós estamos, o assunto não está esquecido, está a seguir os trâmites legais que nós temos que cumprir, não podemos fazê-lo de outra maneira. Nós próprios, eu estou aqui a ver imagens do próprio edifício, portanto há aqui um conjunto de marquises, há aqui um anexo que penso que seja isso também que evocam como ilegalidade, e de facto à partida, assim à vista, será a situação ilegal, mas isso tem que seguir os seus trâmites normais. Todas as outras situações já são entre, digamos, os proprietários e as várias companhias, neste caso de serviços de gás, eletricidade e material de segurança. Portanto, é o que eu lhe posso adiantar, sendo que todo o processo está disponível na divisão de fiscalização da Câmara, que é na Polícia Municipal, e que corre sobre o número 26.918 de 2021. Eu repito, para poder assentar. Na verdade, é E-DCID /2021/26918. Obras ilegais, dever de conservação. Portanto, isso está à vossa disposição, se sempre quiserem consultar. Não sei se está aqui algum colega da Polícia Municipal, ou estão ali dois colegas nossos que irão abordar a senhora quando deixar de estar a intervir, e a poderão, enfim, aconselhar como é que terá acesso a todo este processo. Se me permite, há aqui só uma questão com a qual eu encontrei alguma dificuldade, é porque as comunicações, e nós pedimos a correção, elas estão a ser enviadas diretamente para a administração do condomínio, inclusive está assumido que eu sou administradora do condomínio na tal comunicação que o Sr. Presidente referiu. O que acontece é que eu não as recebo, ou as recebo já muito tardiamente e com um protocolo imenso para a administração do condomínio me entregar isso, e eu solicitei por várias vezes, pelo menos 2 vezes, que as comunicações fossem enviadas para o meu e-mail ou para a morada fiscal, que é da Avenida 25 de Abril, mas não é o 970, é o 545 onde eu resido. E que eu não sou administradora do condomínio, eu sou proprietária de uma fração. Portanto, tentei de alguma forma que isso fosse corrigido, porque de acordo com os vossos serviços também me foi indicado na altura que deveria, eu peço desculpa, que deveria pedir a vistoria ao abrigo do dever de conservação, que penso que foi aquilo que o Sr. Presidente referiu. Só que eu não consegui ter meios, não é meios no sentido de não sei o que fazer, como fazer, onde fazer. Portanto, não consegui chegar a bom porto com esta iniciativa. Tentei, através do e-mail junto de vós, que me fosse dado algum feedback, só que as respostas continuamente, e a última é do dia 2 de setembro, cumpre-nos informar que o seu pedido se encontra a aguardar a resposta de serviços competentes. Esperamos dar-lhe uma resposta brevemente. Portanto, é esse tipo de interação célere que eu solicito, porque sinto-me aqui num impasse. E agradeço os esclarecimentos que forneceu, que eu desconhecia por completo, porque para mim as comunicações até agora têm sido só por escrito. Eu deixei também ficar os meus contactos, portanto estou à disposição para aquilo que necessário for, quero é realmente ver este assunto andar, digamos. Muito bem, sendo parte interessada, e mesmo que não fosse diretamente,
todos os municípios têm acesso a toda a informação que corre na Câmara Municipal de Cascais sobre qualquer processo. E, portanto, neste caso, o que os colegas também estão aqui a ouvir, ficarão com a anotação dos seus contactos e, portanto, como fazemos noutras circunstâncias, nós continuaremos a cumprir aquilo que estamos obrigados a cumprir, ou seja, comunicar ao próprio condomínio, mas já percebi, até por tudo aquilo que já foi aqui explicado, que não é a forma de resolver o problema, porque é parte também interessada e neste caso bloqueador por ter a maioria das frações, mas é também dada a cópia a quem assim o solicitar, portanto eles ficarão com o contacto da senhora, juntarão ao processo e tudo aquilo que ocorra será comunicado à senhora. Ok, muito obrigada. Convidava agora Valério Varvariuk. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores e demais público. O meu nome é Manuel Fidalgo e estou aqui a pedido do Sr. Valério por uma questão de expressão em português e de sumarização dos factos. A questão é muito rápida. Estes senhores vivem há mais de 20 anos em Cascais, onde vivem e trabalharam. Vivem no anexo, na Rua Ângelo Dias, número 56, na parede mortal, e infelizmente a proprietária do imóvel principal e do anexo entrou em conflito com eles e judicializou todas as questões, entre elas laboral, casa, crime, existe um conjunto de queixas. Ora, estes senhores vivem no anexo, na minha opinião, com legitimidade, está a ser discutido no Tribunal de Cascais e estão sem energia elétrica desde setembro de 2021, sem água desde março de 2022, sem internet desde julho de 2022, para além de um conjunto de outras vicissitudes. Interpelaram a Câmara Municipal de Lisboa, de Cascais, eu não moro em Cascais, interpelaram a Câmara em julho de 2022 e fizeram um conjunto de diligências junto da vossa loja, junto do vosso atendimento, e até à presente data não obtiveram qualquer resposta. Pediram, obviamente, a intervenção da Câmara, mas que aqui será residual, quase impossível, porque é um conflito entre privados, mas pediram, face ao inferno que vivem, a atribuição de uma habitação. Só que não obtiveram até hoje qualquer tipo de resposta. E era nesse sentido que hoje o Sr. Valério entendeu vir aqui, junto desta reunião pública da Câmara, para, sensibilizar e obter uma resposta e eventualmente ser acompanhada pelos técnicos da Câmara nesse sentido. Muito bem. Obrigado. A questão de fundo é a questão da habitação, mas isso está o Sr. Valério, como estão muitos outros nossos municípios, tal como o Sr. Valério. Portanto, aí, não sei se já estão inscritos na Cascais Envolvente para solicitar essa mesma habitação. Estando inscritos, se já foi feita a avaliação, que já deve ter sido feita, se não foi, deverá ser feita, para ver em que posição do ranking se colocam na atribuição de casas. Partilho que muito provavelmente não vai ser por aí que se resolva, porque os pedidos são muitos e alguns dos pedidos são graves, razão pela qual nós estamos a desenvolver toda uma estratégia local de habitação, que foi agora assinada há poucos dias com o apoio do chamado PRR, mas quer dizer, não há outra alternativa sobre esta matéria. Aí há a questão de conflito entre particulares, em que a Câmara não pode, nem deve, a meu ver, envolver-se numa questão dessa natureza. Sr. Presidente, a única questão que incomodou aqui o casal foi basicamente isto. Em 5 meses, nas várias diligências que fizeram, resposta zero. Não, isso é que não pode ser, mas estará aí alguém, a senhora vereadora, que tem essa responsabilidade, que faça favor. Eventualmente até poderiam ficar com o e-mail diretamente à senhora vereadora, fazer uma exposição dos factos e talvez facilite o contacto.
Nós já recebemos o Sr. Valério e a esposa em abril de 2022. Teve no nosso gabinete. Bom dia. Bom dia. E quando expôs a sua situação, nós esclarecemos exatamente qual era o ponto de situação, nomeadamente em que situação é que está no seu pedido no ranking, que está na tipologia T1, que foi aquilo que nos pediu. Está com 11 pontos, na posição 502. Sendo que já o recebemos e clarificámos, na altura até foi também disputado os apoios sociais que podia ter acesso, nomeadamente no que toca a ser encaminhado para o Centro Comunitário de Carcavelos, onde podia tomar banho e que disse-nos que não queria, e foi disputada a questão da medicação e da alimentação, que já está a receber apoio alimentar, e a medicação que pediram. No que toca à questão do emprego para a sua esposa, foi a sua esposa que recusou o apoio nesse sentido. Portanto, aquilo que nós podemos fazer, temos estado consigo a disputar os serviços que temos e os apoios que temos. Não podemos, a habitação não temos neste momento, porque temos 2.759 pessoas com pedidos de habitação e priorizamos as situações de maior gravidade, que acredito que a sua, para si, pareça-lhe mais grave, mas nós temos várias situações com gravidade ainda maior. Portanto, o apoio que nós podíamos lhe ter dado, temos estado a acompanhar e temos estado a agilizar. Posto isto, não sei se... É isso? Senhor Presidente, desculpa. Só quero, para você pode perceber, 1 ano e meio sem água, sem luz. Esta é muito, muito complicada vida. Eu percebo na cabeça, mas quando apanhas cada dia e não pode passar para a casa de banho, não pode tomar duche, não pode lavar roupa, não pode lavar louça, está muito complicada, muito complicada. Temos muitos processos, tudo zero neste momento, 1 ano e meio. Eu espero eu fazer para você marcação 3 ou 4 vezes. Você desculpa de minha língua portuguesa, eu estudei língua portuguesa na rua. Agora o Sr. Valério tem que compreender o seguinte, vamos lá ver. Compreensão do nosso lado é total. Agora, nem eu, nem a Sra. Vereadora, nem nenhum dos vereadores aqui presentes tem capacidade para dirimir um conflito que é um conflito entre particulares, entre o senhor e os seus eventuais senhorios. Isso nós não podemos interferir nessa situação. O que resulta são 2 coisas. Uma é a questão da habitação, o acesso à habitação, e foi aquilo que a Sra. Vereadora acabou de explicar. A outra são apoios sociais que podem ser dados e têm vindo a ser dados, tanto quanto agora percebi, por parte da Sra. Vereadora. É aquilo que nós podemos fazer. Mais do que isso, não temos nenhuma capacidade para fazer. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado que você encontrou tempo para falar comigo. Muito obrigado. Obrigado. Convidava agora a Sra. Anália Horta Semedo Freire. Bom dia a toda a gente. Bom dia, Presidente. Desculpa, não sei falar português muito bem. Fala otimamente. É assim, eu tenho 4 crianças. Eu moro na casa de uma senhora, numa garagem. A chuva choveu agora. A chuva choveu. Eu ficava dentro da água. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu estou precisando de uma ajuda. Eu tenho 4 crianças menores, eu não tenho numa família que me ajuda. Eu não sei o que vou fazer. Eu que sou mãe, que sou pai dos meus filhos. Desculpa. Eu trabalho, recebo 800 €, mas não consigo pagar a renda porque esse salário não ajuda para mim sustentar meus filhos. Desculpa. Eu estou aqui para pedir a vocês ajuda para me ajudar. Já escrevi na Câmara para ver se eu consigo uma casa. Eu sei que está complicado, que eu pago a renda porque os meus filhos são menores, não sei o que eu posso fazer. Muito bem, Sra. Anália.
A questão, em relação à habitação, é um pouco aquilo que já referi, nomeadamente com o Sr. Valério. A senhora já está inscrita, já está avaliada, mas de facto tem muitas outras situações à sua frente que são avaliadas como mais graves do que a senhora. Claro que a sua situação para si é gravíssima, mas há outros que estão mais graves do que isso. Razão pela qual nós aprovámos aqui todos os que estão aqui à volta da mesa, por unanimidade, um conjunto de medidas para apoiar enquanto não tivéssemos habitação, para poder disponibilizar às pessoas. E depois o que eu aconselharia, porque ele tem lá vários tipos de apoios, até ao subsídio, apoio ao subsídio de renda, até muitos outros que na verdade ajudam a que o rendimento da senhora líquido seja maior do que aquele que tem atualmente. Eu tenho aqui qual é o seu rendimento líquido. Não é também dos mais baixos, até porque se situa acima do próprio ordenado mínimo nacional, mas tem 4 crianças e, portanto, também acredito que isso seja de grande dificuldade. Portanto, o que eu vou aconselhar é que a senhora vereadora, não sei se está aqui alguma colega nossa da parte social, quem é? Pronto, mas já está a ser acompanhado também pela área social e, portanto, dentro do novo pacote que nós já aprovámos aqui em reunião de Câmara e que entra em execução agora a partir do dia 1 de janeiro, porque já entra com o novo orçamento da Câmara para o próximo ano, é ver em que medida é que se podem somar os apoios que estão previstos nesse mesmo pacote. É o que podemos fazer. Mas só que assim, é que a senhora já me pediu a casa para sair. Ela me deu a carta para sair ao 31. Eu disse que eu não tenho para onde eu ir, porque eu tenho criança. Eu não tenho para onde ir. Eu disse que ela deu carta para sair a 31 desse mês. Eu disse, eu não tenho para onde eu ir com as crianças. As crianças estão só no menor. Dona Anália, eu compreendo isso e sendo que certamente não me afeta da forma como a está a afetar a si, mas acredito que todos nós aqui à volta temos consciência do drama que possa passar. Mas de facto o que nós neste momento podemos fazer é esta mesma situação. É as nossas colegas da área da ação social acompanharem consigo todo o tipo de apoios que já existem, já estão aprovados, já estão considerados no orçamento do próximo ano e esgotar, na medida do possível, todos esses apoios que lhe podem dar e permita passar esta fase enquanto não houver habitações, mas a habitação vai demorar ainda uns anos largos para que possa acontecer, porque é preciso construir, é preciso, enfim, durará sempre algum tempo. Mas as colegas vão novamente entrar em contacto consigo e atualizar a situação versus os apoios que, entretanto, foram aprovados aqui em reunião de Câmara. Obrigado. Obrigado. Desculpe, obrigado. Passamos agora à nossa ordem de trabalhos, começando na aprovação de atas, nomeadamente a aprovação da ata número 25 de 29 de novembro. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. O mesmo para a ata número 26 de 6 de dezembro de 22. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado também por unanimidade. Temos agora o ponto plano e orçamento, com 5 subpontos, que coloco os 5 à discussão e depois votação em separado. Sr. Vereador João Rodrigues Santos, faça favor. Só falar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação aqui ao ponto 4, 5, 6 e 7, portanto 4 e 5 eu tinha depois declaração de voto para fazer. O 6 e o 7 eu gostaria de saber qual é que é o financeiramente a quanto corresponde o reconhecimento de isenção de IMT a esta empresa privada. Muito obrigado.
Eu não tenho aqui essa informação para lhe poder dar, mas ela vem no âmbito daquilo que tem sido os regulamentos que aqui também aprovámos. Portanto, decorre dessa situação, nomeadamente no programa de requalificação e de regeneração urbana que temos vindo a fazer em Cascais, e daquilo que eu posso ver e observar, tem tido bons resultados, mas não tenho aqui o valor em concreto para poder fazer. Se fizer questão disso, eu retiro o ponto 6 e o ponto 7, peço essa informação aos serviços e virá numa nova reunião de Câmara. Diga-me depois. Então, diga a posteriori. Muito bem. Dito isto, vamos votar separadamente o subponto 3, a sexta revisão modificativa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 4 abstenções, 3 do Partido Socialista e 1 do Partido Chega. Subponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Chega. Subponto 5, quem vota contra, quem se abstém, aprovado pela mesma votação do ponto anterior, só com o voto contra do Partido Chega. Subponto 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Temos agora a gestão patrimonial, que vai do ponto 8 ao ponto 18, que coloco todos eles à discussão e depois votaremos separadamente ou não, logo se vê. Não tenho pedido de intervenções, pergunto se podemos votar em conjunto. Tenho a concordância do Partido Socialista e do Partido Chega. Estamos a votar em conjunto do 8 ao 18. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entramos agora no ponto de contratação pública, que vai desde o subponto 19 ao 26, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo a votação perguntando se posso votar em conjunto. Não. O Partido Socialista assim não pretende, porque vamos votar. Não sei se queria acrescentar alguma coisa. Então, vou colocar a votação o ponto 20 e depois votamos os outros em conjunto. Muito obrigado. Subponto 20, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 3 abstenções do Partido Socialista. E agora aos restantes subpontos da contratação pública, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto de coletividades, com 5 subpontos, que coloco também os 5 à discussão. Sr. Vereador João Rodrigues dos Santos. Muito obrigado, mais uma vez. Eu queria falar em relação ao ponto 30, que é o apoio financeiro às juntas e uniões de freguesia, a aquisição de cadeiras para as entidades movimento associativo. Como é de conhecimento público, o Chega assinalou em sede da Assembleia Municipal de Cascais que a Junta de Freguesia de Alcabidez não teria publicado no portal base qualquer contrato celebrado desde maio de 2021. Na altura, uma das justificações dadas pelo próprio Presidente da Junta foi de que só era preciso colocar no referido portal contratos celebrados acima de 5.000 euros, dando a entender que não havia necessidade de qualquer publicação porque a Junta não celebrava contratos acima daquele valor. Ora, este apoio que estamos aqui a votar é de mais de 35.000 euros para a compra de cadeiras e é um exemplo concreto de que a justificação com base no montante inferior a 5.000 euros dada na altura pelo Presidente da Junta não colhe. Por isso, espero que em breve apareça no portal base um contrato celebrado pela Junta de Freguesia de Alcabidez para a compra das tais cadeiras e é nesse pressuposto que eu vou votar a favor da atribuição deste apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. Pergunto se posso votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto de saúde. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos aos pontos de coesão e desenvolvimento social, do 33 ao 45. Pergunto se posso votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Recursos humanos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Gestão urbanística, do 47 ao 53. Pergunto se posso votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obras, do 54 ao 61. Posso votar em conjunto? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Intervenção territorial. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Juventude, do 63 ao 69. Pergunto se posso votar em conjunto? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ambiente, 70, 71, 72, sendo que os 72 podem votar em separado, ponto 1, 2, 3, 4 e 5, mas pergunto se posso votar em conjunto.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cultura, dos 73 ao 74. Pergunto se posso falar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Educação, 75 ao 82. Pergunto se posso falar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Desporto, do 83 ao 131. Sr. Vereador. Muito obrigado. Eu queria falar em relação ao ponto 106, que é o contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Junqueiro Ténis Atividades Desportivas Limitada, filiação de atletas na Associação de Ténis de Lisboa. Eu quero começar por relembrar os apoios que foram dados pela Câmara Municipal de Cascais a esta empresa privada, Junqueiro Ténis Limitada, desde que iniciei funções. No dia 7 de dezembro de 2021, aprovámos aqui a proposta 1154 para a filiação de atletas, no valor de 2.032,50 €. Depois, dia 22 de fevereiro de 2022, aprovámos a proposta 117 para o apoio à remodelação da sede, construção de 2 novos campos de pádel cobertos e um ginásio para o desenvolvimento dos treinos competitivos. Isto teve a ver apenas com o acréscimo dos custos da obra inicialmente previstos e o valor foi 150 mil €. Finalmente, no dia 7 de junho, aprovámos a proposta 499, novamente para a afiliação de atletas na Associação de Ténis de Lisboa, no valor de 1.397 €. Portanto, neste mandato já apoiámos aquela empresa privada com 163.429,50 € no total, sem contar com os 300 mil € no mandato anterior, presumo eu, o que prefaz um total de quase €500 mil. Para mim tudo isto está correto, mas lembro-me que há uns tempos atrás eu apresentei uma proposta de apoio para uma escola de equitação designada à Quinta da Pateira, no sentido de se financiar a compra de uma estrutura física que permitisse colocar os alunos com mobilidade reduzida em cima dos cavalos, e o Sr. Presidente inviabilizou a apresentação dessa proposta com o argumento de que, e passo a citar, a Câmara não pode fazer investimentos nem em terrenos nem em empresas privadas. Fim de citação. Ora, presumo que os investimentos que referi anteriormente e que foram feitos em benefício da Junqueiro Ténis Limitada terão ocorrido certamente de acordo com algum tipo de normas e de racional que desconheço e por isso não estou aqui a sugerir que tenha havido qualquer tipo de irregularidade, mas eu gostaria de saber qual a diferença de elegibilidade entre a Junqueiro Ténis e a Quinta da Pateira, ambas empresas privadas, para depois eu poder votar a favor da presente proposta com toda a tranquilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Na verdade, eu depois dessa sua intervenção fui-me esclarecer também, e em relação à questão que coloca de incompatibilidades, não há. São os dois tratados de igual modo. De qualquer dos modos, aí o que é preciso é estabelecer um contrato de programa proposto pela entidade, e esse contrato de programa, naturalmente, depois também terá as contrapartidas, como tem, por exemplo, aqui também o Junqueiro Ténis. Portanto, ou seja, está aberto ao desporto escolar, está aberto às escolas que vão lá praticar, e, portanto, aí é o que eu sugiro, é que, tendo contacto com a própria entidade, que ela entre em contacto connosco e nos proponha essa mesma situação. Dito isto, pergunto se podemos votar em conjunto o ponto de desporto. Podemos. Tenho a concordância do Partido Socialista e do Partido Chega. Vamos votá-lo todo em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Questiono só a senhora doutora Ivone Marques, em relação ao ponto 74, se a votação que foi realizada é suficiente. É suficiente. Temos agora relações internacionais com um subponto, coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passo ao ponto de democracia participativa, com um subponto, coloco também a discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passo ao ponto de empresas municipais, com um subponto, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora entramos no ponto diversos, com 3 subpontos, que os coloco os 3 a discussão. Não havendo intervenções e sendo diversos, voto cada um deles. Subponto 35, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 136,
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E subponto 137, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Apenas referir que em relação ao Polo de Saúde de Carcavelos e espaço público adjacente, não só o processo está a decorrer dentro do cronograma que estava estabelecido, como também tivemos a boa informação por parte da Sra. Presidente da CCDR que para as despesas elegíveis, portanto não é total de investimento, mas para as despesas que são elegíveis, vão ainda pelo, penso que é o POCU, mas se não for o POCU é o Portugal 2020, mas foram consideradas a 100%. Portanto, aqui justifica que o adiantamento que fizemos na época, portanto avançámos numa perspectiva de suportarmos na totalidade o investimento, depois tivemos a informação de que iria ser suportado pelos fundos em 10%, depois passou para 40%, depois passou para 60% e agora culminou com 100%, o que naturalmente nos agrada bastante, mas justifica, de facto vale a pena pormos os processos em andamento, cumprir naturalmente todas as regras legais, mas neste caso em concreto maior sucesso não podia ter sido alcançado e aproveitando também para publicamente deixar este agradecimento que já o fiz pessoalmente à Sra. Presidente da CCDR, sendo que também, de alguma forma, ela também nos agradeceu, porque aqui a grande questão, como tenho sempre dito, o problema não é o dinheiro, o recurso mais escasso é o tempo, não é? E portanto aqui a CCDR anda a rapar tudo aquilo que cumpre com as regras, nomeadamente as regras de estar concluído a tempo. Este caso em concreto, para se ter conhecimento, teriam que estar concluídos estes processos até junho, até finais de junho deste ano, do próximo ano, de 2023, e estando concluído, então, estamos a beneficiar de termos avançado com as referidas obras. Dito isto, passamos às informações em que se dá conta do Programa de Desenvolvimento de Motores Ginástica a Brincar, também os relatórios dos bolseiros da ONG, um pequeno gesto, uma grande ajuda, que são apadrinhados pela Câmara Municipal de Cascais já há bastante tempo, e proponho agora a aprovação da minuta data número 27, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Desejando, e penso que faço voz de todos, desejando um Santo Natal e um feliz Ano Novo, que, sendo eu um pouco ambicioso nos objetivos, considero que desejar um 2023 melhor que o 2022 não é por si só muito ambicioso, porque de facto o 22 não fica nas melhores memórias de todos nós. De qualquer dos modos, sendo certo que as maiores felicidades pessoais e políticas, neste caso, para o ano de 2023. E agradecer a todos e até ao próximo ano, já que este ano não há mais nenhuma reunião de Câmara. Muito bem, muito obrigado e bom Natal. Em princípio.